Tá vendo o título aí, ó? Macho pero no mucho. De conversar com os homens. Por quê? Porque a gente vem conversando sobre casamento, a gente vem falando sobre valores do casamento, a constituição do casamento, para que serve o casamento. Bacana, ótimo. Muitas dessas conversas estão no YouTube, nem todas, por problemas técnicos que nós tivemos, mas dá para você ter uma ideia, você que está chegando agora, dessas conversas que nós tivemos sobre família. Mas chegou a hora da gente pegar a mesma moeda, olhar para um lado e falar alguma coisa sobre aquele lado, olhar do outro e falar sobre o outro lado, né? São dois lados da mesma moeda, então a gente precisa sentar um pouquinho e conversar sobre isso. Então vamos orar, pedir graça a Deus e misericórdia pelos homens de hoje aqui na nossa reunião, que Deus nos abençoe. Vamos lá? Nosso Deus, obrigado por essa noite, colocamos nosso coração diante do Senhor, na certeza de que dependemos da Tua graça e da Tua misericórdia. Eu sei disso, Jesus, que eu preciso da Tua graça e misericórdia para conversar com a comunidade nessa noite, e a nossa intenção é e sempre foi que a Tua palavra seja traduzida de maneira fácil de compreender, de maneira que leve um desenvolvimento da espiritualidade de cada um de nós, a começar de mim, porque quando estou aqui falando com a nossa comunidade, estou falando comigo primeiro. Então nos ajuda, Senhor, a recebermos a Tua palavra como terra fértil e nos ajuda, Senhor, a entendermos o que o Senhor quer para nós. Me auxilia também, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, a gente precisa entender que essa coisa de falar sobre família e casamento especificamente, de forma a abordar marido e mulher, é importante. Então, a gente sabe que cada um tem a sua parte, a sua função dentro do casamento, e saber o que cabe a cada um é importante. Os maridos relaxem que semana que vem é as vezes das mulheres, tá bom? Mas hoje vamos lá conversar com os maridos e as mulheres me ajudem em oração. Efésios 5, 22 é o texto que a gente tem usado aqui, não só esse, mas é um texto muito forte naquilo que ele fala a respeito de casamento, e a gente tem lá a seguinte palavra do apóstolo Paulo ao pessoal em Éfeso: mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amem suas mulheres como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, a si mesmo se ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Quando a gente fala de homem, fala de maridos, fala do sexo masculino, fala da masculinidade, você há de convir comigo que esse tempo não tem sido muito fácil para os homens. Não tem sido muito fácil para nós esse momento que nós vivemos. Sabe por quê? Porque as mulheres estão dominando o mundo. As mulheres estão dominando o mundo. Tudo tem sido voltado para elas e nós estamos meio desconfortáveis. Essa é uma realidade muito perceptível. Os homens parece que estão constantemente em uma loja de lingerie. Você que é marido sabe do que eu estou falando. Você vai no shopping, ela entra na loja Marisa, você entra atrás, daqui a pouco você olha, já volta assim, porque você não sabe muito bem o que você está fazendo lá dentro. O mundo parece que hoje é uma grande loja Marisa, a gente não sabe muito bem o que é que a gente pode, o que é que a gente não pode. Por quê? Porque a mudança que nós vivemos, da modernidade para a pós-modernidade, trouxe uma mudança também de valorização de algumas coisas. Modernidade tem a ver com ciência, com tecnologia, com realização, com força, com produtividade e coisas desse tipo. Pós-modernidade não.
Pós-modernidade favorece a mulher. As coisas são muito mais subjetivas. O mundo está mais feminino, não há dúvida disso. Você encontra nessa realidade da pós-modernidade a valorização de coisas que têm a ver muito mais com a mulher do que com o homem. Valores que são presentes naturalmente para a mulher, na vida da mulher, na essência da mulher, têm sido valorizados hoje. Por exemplo, sensibilidade, afetividade, intuição, emoção. Está todo mundo atrás disso agora. Interessante demais. O corporativismo preza por isso, as coisas desse sentido, os coachings valorizam isso nas reuniões e tal, e a gente, homem, fica meio sem saber direito para onde a gente vai. A gente está meio perdido nessa situação, a gente está se sentindo meio ameaçado. Uma realidade que você percebe é que no próprio mundo corporativo as mulheres têm ocupado cada vez mais espaço, ainda com salários inferiores. Esse ajuste precisa acontecer, digo aqui, mas elas estão dominando cada vez mais os espaços. Isso na vida corporativa, na vida empresarial, isso nos negócios, mas não só nessa área, na família também. Não é nem um pouco difícil hoje a gente encontrar homens que estão envolvidos de uma maneira bem forte dentro dos afazeres domésticos. Agora a gente tem que lavar a louça também. Agora a gente tem que cuidar da casa também. Daqui a pouco o homem está colocando roupa para lavar, porque o tempo mudou, as coisas mudaram. As mulheres agora estão fora de casa. Então os homens têm que dividir as tarefas domésticas também. E às vezes, não é difícil também de encontrar, situações onde a mulher está completamente ausente numa carreira profissional bacana, de êxito, e o marido está em casa. Eu conheço casos assim. E ele tem que cuidar dos filhos, ele tem que cuidar da casa, muito diferente do que a gente imagina, não é? E algo bom nesse aspecto, porque isso tem impulsionado os homens a se envolverem mais com a própria família, se envolverem mais com a criação dos filhos, se envolverem mais com essa coisa chata que é limpar a casa, que você limpa, suja, limpa, suja, limpa, suja. Fala sério. Agora os homens estão lá também. Tem que lavar a loucinha, tem que dar uma lavadinha no banheiro, aquela coisa básica, está vendo que não é fácil. Por um lado é bom, mas por outro lado, o problema é que o homem tem se perdido no entendimento do seu papel. Essas coisas colaboraram para um tipo de confusão na cabeça dos homens, que não sabem muito bem como é que é ser homem nesse tempo. Está sendo um pouco mais difícil perceber qual é o papel do homem nesses dias em que nós vivemos. E nós, cristãos, não ficamos tentando encontrar a solução para a nossa vida na moda, no pensamento que está na nossa sociedade. Apesar da gente ler tudo isso, perceber tudo isso, a nossa parada é a Bíblia. A nossa conversa recai aonde? No texto bíblico, na sabedoria bíblica. É lá que a gente vai para entender qual é da nossa vida nesses dias. Portanto, é o que nós vamos fazer. Vamos buscar no texto a resposta que pode aquilo que pode nos responder, melhor dizendo, essa pergunta: como é que é ser homem, macho? Parece que a gente está sendo macho pero não mucho nesses dias. Vamos aprender diante da Bíblia o que é ser marido. O texto bíblico diz uma coisa muito importante, a gente já extrai isso do texto bíblico, que é a liderança do marido. Liderança do marido. Olha o que Paulo fala lá no versículo 23. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é Salvador. Joga no telão aí, gente. Não, não é esse não. Desce, vai para frente, vai. Tá difícil aí? É só apertar o botão, não tem dificuldade não. Tudo bem. Liderança da família, portanto, a gente precisa entender que é do marido. É o que o texto bíblico diz. A liderança da casa pertence ao marido. A liderança do núcleo familiar está nas mãos do marido. É dele a direção emocional, a direção material e espiritual. É dele a responsabilidade de dirigir a sua família. E uma coisa muito importante é a gente saber que Deus nos colocou nessa função. Digo isso aos meus irmãos
maridos, homens aqui. Deus nos colocou nessa função e Ele vai nos cobrar por isso. Essa liderança, ela foi dada por Deus a nós e ela nos será cobrada. É preciso pensar nessa liderança da maneira adequada, e esse é um problema que nós temos. Às vezes essa liderança, ela é vista como privilégio, porque liderança tem essa percepção da nossa parte, né? O líder, lidera, é o folgadão, ele só manda. Não. No texto bíblico, essa ideia de liderança tem mais a ver com responsabilidade do que com privilégio. Esse é um ponto que a gente precisa esclarecer. O entendimento equivocado disso é que gerou essa onda feminista nas décadas anteriores à nossa, de rebeldia das mulheres, é claro. E elas tinham razão em fazer isso, porque o homem interpretou essa liderança de maneira equivocada e se excedeu ao interpretar essa liderança de maneira equivocada. O modelo bíblico não estabelece somente a liderança, é líder. Não, ele diz como tem que ser o líder. Ele diz como é que o marido deve ser dentro dessa relação. O marido, se você se lembrar, diz o texto, a gente vai falar isso mais à frente, deve amar a esposa, como Cristo amou a igreja. Já começa a haver uma delimitação, uma direção a respeito dessa liderança que o marido deve viver. A culpa, portanto, desse movimento de interpretação errada é dos próprios homens também, mulheres e homens também. Por quê? Porque os homens abusam desse papel. Você há de convir comigo. Você já percebeu a onda de feminicídio que a gente está vivendo nesse país? É impressionante. Mal começamos o ano e a quantidade de mulheres agredidas, elas está aí na rede social para quem quiser ver. Morte, tragédia, homens ultrapassando o seu limite, e muitos, inclusive, vou te dizer, aprenderam a ser assim pela má interpretação daquilo que a Bíblia nos ensina. Muitos homens pensam nesse modelo de liderança como um modelo militar. Manda quem pode, obedece quem tem juízo e acabou, é assim que tem que ser. Eu sou mais forte da casa, então tem que calar a boca e obedecer aquilo que eu estou dizendo. E também é uma questão cultural. Você deve se lembrar da ideia do coroné. Eu morei 12 anos no Nordeste e eu me deparei com isso, com aquela coisa forte do homem, o patriarca da casa, que na hora de tirar a foto da família ele está sentado na poltrona, todo mundo em volta dele, assim, né? Aquela coisa meio interessante. É cultural também, nós herdamos isso daí de uma forma muito séria. Mas o importante, portanto, hoje é a gente esclarecer que não tem nada a ver com a gente essa conversa. O modelo bíblico de liderança não é esse. O modelo bíblico de liderança que nos é apresentado, quem é? É Cristo. O modelo de liderança para nós cristãos é Cristo. E o apóstolo Paulo diz, o homem deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Como é o modelo de liderança aplicado por Jesus? Primeiro, a gente deve se lembrar que Jesus inverteu esse paradigma. Esse modelo foi invertido por Jesus. Olha só o que diz Mateus 23:11. O maior entre vocês deverá ser servo. O maior entre vocês deverá ser servo. Portanto, aos olhos de Jesus, e mediante o ensino bíblico, o líder é aquele que serve o liderado. Olha que diferença, hein? Do que a gente às vezes pensa que é a liderança. É do líder a responsabilidade de prover crescimento para o liderado. Opa, é isso? Começa a esclarecer a coisa que não é privilégio, é responsabilidade. Tem mais a ver com responsabilidade do que privilégio. Jesus inverteu isso. Esse negócio de manda quem pode, não. O líder serve. O líder serve. Isso acontece nas relações de um modo geral, mas explicitamente dentro do casamento também. A segunda coisa que Jesus faz, quando o assunto é liderança, é que ele substitui o poder pela autoridade. E há uma grande diferença que às vezes a gente não sabe. Poder é o exercício da força. Goste você ou não, você vai fazer, porque eu sou mais forte que você e você vai me obedecer. Isso é poder. Autoridade não é assim. Autoridade é a habilidade de influenciar
pelo exemplo. Você já percebeu que algumas pessoas elas exercem uma liderança natural no grupo em que elas convivem? Isso no trabalho, na igreja, a gente vê muito isso, na comunidade, a gente vê muito isso. A pessoa ela tem um jeito de liderança natural, as pessoas vêm atrás dela, e daqui a pouco ela tem gente agregada ao lado dela, e isso é muito bacana, é uma coisa muito bonita quando usada, obviamente, da forma correta. Jesus nos ensina que a verdadeira autoridade é essa, é aquela que inspira as pessoas, que motiva pelo exemplo da vida, que vai gerando uma vontade de que o seu liderado seja como você, seja como líder. O liderado se espelha no líder. É por esse caminho que Jesus traça a questão da liderança. E não é interessante a gente olhar para o sucesso da liderança, sucesso aqui para a gente entender, da liderança de Jesus, fazendo com que aqueles 12 homens iniciais do seu discipulado ali, discípulos de Jesus, se transformassem depois em mártires, e morressem pela causa do Evangelho. E Jesus não usou em nenhum momento o poder, ele usou sempre a autoridade, foi pela inspiração. Algo que nós, maridos, devemos desejar para a nossa casa, para com os nossos filhos, para com a nossa esposa. Sermos instrumentos de inspiração, para que eles venham junto com a gente. Essa é a ideia. Assim, a direção divina é que o marido seja aquele que serve a família em todas as suas necessidades, não usando poder, mas autoridade, influência, inspiração, como Jesus faz com a igreja. Segunda coisa, primeira é a liderança do marido. Segunda coisa que o texto bíblico aponta, responsabilidade do marido. Efésios 5:23, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Se tem liderança, se tem esse caminho que a gente trilhou agora há pouco, tem responsabilidade também. Primeira coisa que nós percebemos ser importante na liderança e na responsabilidade do marido é a iniciativa. É bom a gente pensar nisso. Na relação de Cristo com a igreja, Cristo nunca foi passivo, né? A gente pode dizer isso. Ele é que vem ao nosso encontro. Ele é que se doa. Ele é que ama. É Ele que se movimenta em direção à igreja. Jesus vem em direção da igreja. A iniciativa sempre é de Deus. A iniciativa sempre é de Cristo. Nunca é da igreja. Aliás, se nós reagimos porque Ele agiu primeiro. Por isso nós reagimos. Essa é uma realidade bíblica muito clara. Por quê? Porque liderança implica em iniciativa. Uma boa liderança é uma liderança que contém, que apresenta também em si iniciativa. A iniciativa de estar à frente, a iniciativa de influenciar os demais, e isso cabe ao marido. A iniciativa sempre deve ser do marido. Em quais aspectos? Na maior abrangência possível. O marido deve ser aquele que puxa o barco. Marido deve ser aquele que, diante das necessidades do dia a dia, assume a iniciativa para que as coisas aconteçam. Marido deve ser aquele que observa para onde o seu lar está indo e, opa, aqui a coisa não está muito boa, deixa eu ir lá e resolver isso aqui. Deixa eu colocar a mão sobre essa situação. E não aquele que terceiriza a responsabilidade, mas aquele que assume a responsabilidade, e o assumir a responsabilidade através de uma iniciativa é o que se espera de uma boa liderança. Ainda que não se saiba resolver todos os problemas, ainda que o problema em questão não seja fácil de se resolver e você precise da ajuda das demais pessoas da própria família, ok. Isso não quer dizer que o marido tem que saber tudo, mas ele tem que ser aquele que assume o papel de iniciativa para que as coisas se corrijam na família. Diante, inclusive, das crises conjugais, é recomendável que o marido seja aquele que procure a paz.
O marido seja aquele que percebe, ó, a coisa não está boa, o negócio está em crise, eu preciso resolver essa questão, vou chamar para uma conversa, vou pedir ajuda, vou abrir a conversa aqui para a gente se ajustar. Essa iniciativa do marido é muito importante. A segunda coisa, dentro desse aspecto de responsabilidade, é que o marido assuma as responsabilidades pela família. Assumir o erro da própria família, inclusive, se for o caso. Assumir a responsabilidade, inclusive assumindo os erros. Assumir os erros daquilo que acontece dentro da sua casa, ou seja, marido é aquele que mata no peito. Sabe como é que é? É aquele que diz assim, tudo bem, foi meu filho que fez, mas eu estou junto. Não vou passar bola, não vou deixar com que a situação descambe sem que eu assuma isso como responsabilidade que tenho, inclusive dos erros. Não tem a ver com acobertar o erro, mas tem a ver com assumir junto. Não tem a ver com assumir o erro do outro, mas estar junto com aquele que está sofrendo por conta do erro. Jesus fez isso pela igreja, você há de convir comigo, não é? Jesus assume a culpa pelo erro da igreja. Jesus assumiu a minha culpa e a sua culpa sem a maior cerimônia, sem a maior dificuldade. Como líderes que somos, nós, portanto, devemos ter essa mesma atitude. Lembre-se de uma coisa, o pecado deforma a nossa avaliação sobre a própria vida. E você vai se lembrar que Adão, ao ser questionado a respeito do erro que haviam cometido, ele e Eva, e esse questionamento vem pelo próprio Deus, ele se esquiva. E ele já empurra a coisa para a mulher. E essa pode ser uma tendência presente na vida de irmãos queridos que estão aqui, e que Deus nos ajude a vencer isso, porque homem, como eu disse, é aquele que assume os erros da sua própria família, porque isso, inclusive, traz credibilidade na relação. Credibilidade da família saber que você é o porto seguro da tua casa. Que você é aquele que está pronto para qualquer coisa, em qualquer momento, pela vida deles. E que se eles errarem, as consequências do erro estarão sobre eles, claro. Mas você vai estar junto com eles lá. Seja filho, seja esposa, seja filha, seja quem for. Como alguém que é porto seguro da família, essa é a função do marido. Não significa isenção da consequência, mas, repito mais uma vez, significa estar do lado e assumir o passivo da crise familiar como deve ser. A terceira coisa para a gente pensar é sobre o amor do marido. Liderança do marido, responsabilidade do marido. Vamos falar um pouco do amor, já que Deus diz que a gente tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Para isso, vamos conferir o texto de novo, Efésios 5, 25. Maridos, amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. E aí o 33, portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Perceba o seguinte, o amor do marido para com a mulher é apresentado como um imperativo. Imperativo no grego, gente, tem um peso muito grande na língua original. Tem que ser assim, é uma ordem. Por que que Deus manda a gente amar as mulheres? Interessante isso, porque domingo que vem a gente vai falar sobre o papel da mulher. Mas Deus diz para a mulher ser submissa ao marido. De repente ele poderia dizer, então marido, estou dizendo para as mulheres serem submissas a vocês, e vou dizer para vocês, sejam chefes das suas mulheres. Mandem nas suas mulheres. Deus não faz isso, né? Ele diz para a gente amar a mulher. Por que que Deus diz para a gente amar a mulher? Por que que Deus quer que seja assim? Primeira coisa, pela propensão masculina em destratar a mulher.
há uma propensão. Essa confusão de liderança que a gente falou agora há pouco, esclarecendo que ela não tem a ver com privilégio, mas tem a ver com responsabilidade, ainda está na cabeça de muito homem, achando que é só o privilégio, ou que tem privilégio. E essa confusão, ela se manifesta no trato para com a mulher de uma forma muito forte. Tratamento adequado deve acontecer da parte do líder para com o liderado. A gente já falou isso. Da parte do homem para com a mulher é a nossa responsabilidade. Por isso, maridos, na nossa forma de tratar a esposa, na sua forma de tratar a esposa, eu espero que não faltem palavras agradáveis, gentileza, educação, respeito, cordialidade. Muito por favor, muito obrigado e muito Deus abençoe, não faz mal para ninguém. Eu aprendi isso. E acontece que o homem, ele vive num ambiente de disputa muito grande, você sabe disso, né? Profissionalmente falando, a gente é cobrado, vou dar um alívio para o homem, um alívio para o homem, para os homens agora. A gente é muito cobrado por resultados. Tudo é resultado, tudo é realização, tem que cuidar. Eu sei que os homens estão com o fardo pesado aqui, mas o que acontece é que nós nos equivocamos e a gente chega da rua, chega do trabalho, chega da atividade, entra em casa, fecha a porta, mas não deixa para fora esse ar de disputa e de guerra e traz tudo isso para dentro de casa. E a briga que você teve para manter o teu lugar dentro da empresa, no teu negócio, seja lá como for, vem junto. E passou a tarde brigando com os caras da empresa, no negócio, fechando negócio, corre para cá e briga no telefone, fala com não sei quem, entra em casa e já vem no mesmo clima. E já chega a mulher, oi, boa noite, amor. Pum, já dá uma, nem respira. Por que boa noite? Coisas do tipo, né? Não pode faltar para nós, maridos, educação no trato com as nossas esposas. Isso é inapropriável, inapropriado. Isso é inconcebível. Essa aqui é a verdade. A segunda coisa, Deus quis que nós amássemos as mulheres pela dureza do coração. O homem tem muito disso, e isso tem a ver com o quê? Com o pecado. De onde vem essa dureza do coração? Ela é fruto do pecado. Vamos se lembrar disso? Olhando lá, Mateus capítulo 19, versículo 8. Diz assim, Jesus respondeu, Moisés lhes permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Jesus está respondendo aos fariseus a respeito de um questionamento sobre o fato de Moisés ter dado carta de divórcio nas relações matrimoniais da sua época. E eles estão questionando Jesus sobre isso. Podia, não podia, era bom, não era? E Jesus dá uma resposta que engloba duas coisas muito importantes. Primeiro, ele diz que nem sempre foi assim, desde o início não foi assim. Deus não criou o casamento para se acabar. A gente sabe disso. Mas ele diz também porque que as coisas se complicaram por causa da dureza do coração. E a gente deve perceber que o pecado é o que gera dureza de coração. E como eu disse, homens são mais propensos à dureza de coração. Homens são mais duros. A gente não quer demonstrar as coisas, por isso a gente se fecha, a gente embrutece. E essa dureza de coração, ela é confrontada pela palavra de Deus a nós, homens. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Sentimentos podem mudar durante os anos de casamento, mas o amor agape, o amor sacrificial, que a gente inclusive apresentou aqui o conceito sobre isso nas outras conversas sobre família, não pode
deixar de existir dentro da relação, justamente porque se ele deixar de existir, o tempo vai passando, o sentimento vai arrefecendo, e aí hoje você vê uma moda de maridos com 40 e poucos anos de idade trocando de mulher. É assim que se faz hoje. Há um apoio para que isso aconteça. É assim mesmo, é a vida, é o pensamento da nossa sociedade. Portanto, a gente deve se lembrar do nosso compromisso diante de Deus, nós cristãos tementes a Deus, e devemos nos lembrar justamente dessa situação, que é fruto do coração duro. Porque um marido que larga a sua esposa está afetado por essa situação. Caso ela seja uma mulher como ela deve ser, e semana que vem a gente vai conversar sobre isso, é claro. Várias áreas para se ajustar, porque ninguém é perfeito. Mas o homem, marcado pela dureza de coração, ele acaba fazendo a besteira, muitas vezes, de passar por cima da esposa. A Ana me falou de uma coisa muito interessante, que as mulheres mais velhas, as mulheres da terceira idade hoje, estão numa crise, irmão. Sabe o que aconteceu? Os velhinhos descobriram o Viagra. Sabia disso? Os velhinhos descobriram o Viagra. E aí eles estão com a potência V8 lá em cima. E as mulheres mais velhas não conseguem, as suas companheiras de vida, às vezes, durante tantos anos, não conseguem acompanhar esse movimento atlético agora do velhinho que está com tudo. E elas estão sendo largadas para que ele fique com outra mulher mais nova que possa atender essa demanda sexual à base do Viagra. Esse tipo de coisa é fruto do pecado, é fruto da deformação que brota no nosso coração, é fruto da dureza do nosso coração. Eu pesquei uma coisa muito bacana, escrita pelo pastor Augusto Nicodemos, sobre esse papel masculino, que engloba um pouco de tudo que a gente disse aqui, e eu quero reproduzir para vocês. Pessoal do telão, coloca para a gente aí, por favor. A postura do marido diante da esposa diz assim: em termos práticos, ele, marido, envolve fortes afetos cordiais por ela, deleite e prazer em sua companhia e amizade, respeito e honra dados a ela, em particular e em público. Inclui habitar com ela de forma constante, calma e confortável, buscar o prazer, contentamento e satisfação dela, prover para suas necessidades, protegê-las das injúrias e abusos, perdoar suas faltas, confortá-la e socorrê-la nas enfermidades, ter sempre a melhor opinião sobre ela e suas atitudes e esforçar-se para promover o seu bem-estar espiritual e material. Esse é um resumo da conversa que a gente teve até agora do papel do marido. Mas não para por aí. Marido também deve ter em si a dedicação para o progresso da esposa. Marido deve desejar que a esposa melhore. Esse é papel do marido. Efésios 5:26, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Paulo faz um paralelo: marido ame a esposa como Cristo amou a igreja. E aqui ele fala o que Cristo fez pela igreja. O que é que Cristo fez pela igreja? Ele se dedicou pela igreja e continua se dedicando pela igreja. Não pense que Cristo está parado nas suas ações para com a igreja. A igreja continua sendo alvo da dedicação de Cristo. O Espírito Santo hoje, que dirige a sua igreja, habitando na vida de cada um de nós, trabalha para que a igreja seja melhor a cada dia. Igreja, você sabe do que eu estou falando, o corpo de Cristo. Melhor, mais maduro a cada dia. Esse é o trabalho de Jesus, continua se dedicando para que isso aconteça. O marido deve, portanto, seguir esse mesmo caminho e se dedicar pelo desenvolvimento da esposa. Uma aplicação constante, um desejo de que ela seja um ser humano melhor, uma mulher melhor, uma cristã melhor. Essa dedicação deve existir. São palavras de apelo forte para nós, homens, fazermos com que isso aconteça. E como é que a gente faz isso? Incentivando.
dando apoio, dando dinheiro para que ela faça isso, deixando de ser pão duro, investindo na vida da mulher, dando a ela condições, inclusive, dela ser quem ela é. Há um grande problema nesse aspecto, porque existem homens que casam com a princesa da sua vida, e eles idealizaram a princesa, aquela mulher. Os anos vão passando e ele quer que aquela mulher com que ele casou seja aquela imagem que ele carregou a vida toda. E às vezes há uma grande distância, normal, porque às vezes a expectativa que a gente tem não é aquela que se apresenta como verdadeira. Isso não quer dizer que é bom, que é pior ou que é melhor, só é diferente. Então nós homens precisamos perceber quem é a mulher com quem eu casei. E você, marido, deixe a sua mulher ser quem ela é. Deixe ela desenvolver o seu potencial. Deixe ela gostar do que ela gosta. Deixe ela fazer o que ela gosta de fazer. Deixe ela ser quem ela gosta de ser. Às vezes a gente sufoca de tanta opressão que a gente coloca sobre a nossa mulher. Portanto, é importante nós termos a capacidade de nos encantarmos com os valores da mulher que está à nossa frente, com quem a gente convive. Porque casamentos frustrados por expectativas erradas está cheio por aí, gente. Os anos vão se passando, esse ajuste não é feito, e aí as coisas desmoronam, as coisas acabam. E uma coisa para frisar a respeito desse texto que a gente leu especificamente agora, nesse finalzinho aí, da ação de Cristo na igreja, é que diz assim Paulo, que Cristo santifica a igreja, purifica a igreja e apresenta a igreja gloriosa. Não é? Perceba o seguinte, Paulo, aliás, gente, faz muito isso, ele utiliza muitos valores do Velho Testamento, contextualizando isso à luz da graça de Deus presente agora, no Novo Testamento, no momento em que a gente vive. Paulo está se referindo, quando ele usa esses termos, purificação, santificação, apresentando a Deus, com aquilo que acontecia no templo. Você sabe que o templo era um lugar sagrado, santo, a glória de Deus estava lá, dentro do templo. Não está mais, viu, irmão? A não ser que a gente esteja aqui, porque agora nós apresentamos a glória de Deus. Mas naquela época era assim que acontecia. E para que um vaso, por exemplo, uma mesa, um objeto qualquer, entrasse no templo, não era assim, pega e leva. Não, passa por purificação. Purifica, banha em água. Você sabe que os judeus têm muito disso. Jesus fez o seu primeiro milagre num lugar, num casamento em Caná da Galiléia, você conhece bem essa história, e ele utilizou as talhas que eram usadas para rituais de purificação. Muito comum isso, muito comum. E Paulo está usando essa metáfora para mostrar que Jesus fez isso com a gente. Os sacerdotes do Velho Testamento faziam isso, levando objetos sagrados para dentro do templo. Jesus fez isso com a gente, nos purificando, nos limpando, nos santificando, e Ele continua fazendo isso, nos colocando diante da presença de Deus. E aí é que a coisa fica interessante, é porque Paulo está querendo dizer que os maridos devem fazer isso com as esposas. Uau! O que é isso? É a espiritualidade do casamento como uma preocupação do marido. Marido, te pergunto aqui, para onde a tua família espiritualmente tem ido? Como é que está a tua casa? Tem lugar para a Bíblia dentro da tua casa? Não é só o lugar para guardar a Bíblia que eu estou falando. O lugar para leitura da Bíblia, para pensamentos a respeito da Bíblia dentro da tua casa. A tua casa tem um ambiente de espiritualidade. Ou é só internet, ou é só Netflix, ou é só futebol, ou é só novela, ou é só o quê? Tem um lugar dentro da tua casa, você tem se preocupado com a espiritualidade da tua família. Isso é uma coisa, eu já falei aqui para a comunidade que eu não gosto de falar, me apresentar como exemplo, porque nada sou, e essa é a realidade da minha percepção aqui. Dos pecadores aqui eu sou o maior. Mas se eu posso falar de alguma coisa, posso falar da minha vida também por conta de conhecer muito bem a mim mesmo, né? E a minha realidade. Mas se é uma coisa que me consome, é como é que a minha casa está nesse sentido.
Como é que os meus filhos estão? Para onde eles estão indo? O que é que eles estão fazendo com a vida dele? O que é que a minha esposa está fazendo com o tempo dela? Me consome isso. Às vezes acho que faço pouco, deveria fazer mais. Mas é uma coisa que me preocupa. Esse envolvimento com o sagrado, com a espiritualidade da casa. Irmão, mata isso no peito, isso é problema seu. Isso é responsabilidade sua. Ah, eu não sei como fazer. Vamos se ajudar, irmão. Vamos conversar. Aqui também não é, a ideia não é ficar jogando um monte de responsabilidade para você e depois virar as costas e ir embora. Não, estamos no mesmo barco. Eu também sou marido. Eu também tenho uma casa para gerenciar, para cuidar. Eu também tenho uma família onde deve haver uma preocupação da minha parte para com o que está acontecendo espiritualmente lá dentro. Vamos dar as mãos e vamos andar junto. Mas você não pode sair daqui sem o pensamento a respeito disso, sem a percepção da tua responsabilidade a respeito disso. Indo para o finalmente, já batemos bastante, né? Vou falar um pouquinho para as mulheres algumas coisas muito importantes. Provavelmente você ficou assim, não, ele não é assim, ele não é, não, isso aí também ele não faz. Então também não, também não, também não. É porque, por incrível que pareça, os homens não são perfeitos. Eu sei que parece, mas nós não somos perfeitos. Então você deve ter encontrado um monte de defeito aí. E ficou lembrando do teu marido e pensando nele agora. Então eu quero te dar um conselho muito importante. Ele precisa de você. Seu marido precisa de você loucamente. Para se tornar esse homem aqui, ele não consegue sem você. Portanto, o meu conselho às mulheres é incentivo, apoio, amizade, elogio. Falei aqui domingo de manhã, vou falar de novo. Nós somos os brutos mais carentes que existe, gente. Nós somos carentes. Essa cara de mal, essa cara de... Tem um meninão chorão aí dentro, que precisa da tua ajuda. Você vai entender isso domingo que vem. Mas precisa muito da tua ajuda, para que ele seja quem ele deve ser. Não bate não, ajuda. Cuidado, porque o teu papel, para que o teu marido seja quem ele deve ser, é muito mais importante do que você imagina. E aos homens, vou dizer uma coisa para você, é difícil mesmo. Estou vendo uns homens com umas caras de choro, assim. É difícil mesmo. Poxa, mas eu pensei que a Bíblia ia me dar uma motivação, ia me ajudar, ia me levantar. A Bíblia está te dizendo aqui, dizendo para todos nós, como é que nós devemos ser bons maridos. Mas ela não disse que seria fácil. É um desafio. Primeiro, porque a gente vai na contramão dessa sociedade louca que a gente vive. Né? Essa sociedade maluca que inverte valores, que prioriza isso, que mostra a felicidade de um jeito que não existe, que valoriza o marido que destrata a mulher, que põe tudo na contramão dessa conversa que a gente teve aqui. Então a gente vai ter que remar na contramão, sim. Se os caras do teu emprego, do teu trabalho não agem assim, seja você o diferente. Esse é o meu conselho. Seja você o crente da parada. Seja você o que não distrata a mulher. Seja você e assuma a tua postura de marido cristão como deve ser. E pague o teu preço por isso, irmão. Vamos pagar junto. Vamos ter que assumir a coisa e pedir para que Deus nos ajude. Porque o grande desafio está aqui, olha. Amar a esposa como Cristo amou a igreja. Forte, né? Mas se Deus disse que é para ser assim, eu não creio num Deus que faz o que a gente comentou agora há pouco. Joga, vira as costas e vai embora. Deus não faz isso. Se Ele disse que tem que ser assim, a nossa oração hoje é: nos capacita a ser assim, Senhor. E nos ajude a ser assim, na certeza de que Ele o fará. Na certeza de que Ele vai nos mostrar o caminho para que isso aconteça, vai nos fortalecer para que isso aconteça,
vai nos ajudar para que isso aconteça, de que a gente não está só nesse caminho proposto, apresentado pela Bíblia como o caminho que deve ser tomado e vivido por nós, maridos cristãos. Portanto, hoje é dia de nós orarmos pelos maridos da comunidade. Orarmos por nós, porque penso eu que diante de uma colocação como essa, muita coisa precisa mudar. Sabe por quê? Porque eu cuido dos casais da igreja, gente. Porque eu converso com as mulheres e com os maridos da igreja. E eu vou dizer para você que se nós abraçarmos e conseguirmos viver metade dessas coisas aqui, já vai acontecer uma grande revolução na tua casa. E não se esqueça, a gente conversou sobre isso nos primeiros bate-papos aqui sobre família. Cristianismo, evangelho, não é varinha mágica. Pastor, estou com problema no casamento. Você ora por mim? Oro. Mas não vai pensar que a gente ora e acontece uma... Ah, vou chegar em casa, o maridão vai estar todo diferente. Provavelmente não. Ah, ela vai mudar de uma hora. Provavelmente não. Porque nós é que temos que mudar. Nós é que temos que adotar esses valores. E esse é o grande desafio. O Evangelho conseguir penetrar dentro de nós, quebrando as cadeias da nossa resistência e do nosso próprio pecado, e nos colocar para vivermos a exemplo de Cristo, que amou a igreja e se entregou por ela. Isso não é uma palavra de cobrança para encerrar nossa conversa e orarmos, irmãos. Não é uma palavra de desânimo, nem uma palavra de cobrança. É uma palavra de exortação para cada um de nós e de força. Vamos lá. Eu espero que daqui a alguns meses a situação dos casais da nossa comunidade mude. Nunca vai deixar de ter problema, eu sei. Nunca vai. Isso é uma bobagem a gente pensar nisso. Mas que a maturidade comece a fazer parte das relações. Que o marido seja como ele deve ser, a mulher seja como ela deve ser. A gente vai conversar semana que vem sobre isso. E que Deus nos abençoe. Amém. Marido, fique de pé comigo. Vamos orar. Vamos pedir que Deus nos ajude. Vamos pedir que Deus nos esclareça a sua vontade. Vamos pedir que Deus nos fortaleça. Vamos pedir que Deus nos ajude em tudo isso daqui. Você crê nisso aí, irmão? Amém. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, a gente coloca diante do Senhor esta conversa que nós tivemos agora. E eu sei que ela é muito, mas muito importante para todos nós. E ela mexe com os nossos valores. Eu imagino que cada um de nós foi confrontado com alguma coisa hoje. Cada um de nós foi sacudido por alguma dessas colocações feitas aqui diante da tua palavra. Por isso te pedimos, Senhor, nos ajude. Oro por mim, oro pelos meus irmãos. Nos ajude para sermos os homens que nós devemos ser. Para sermos os líderes da família, para sermos os que têm responsabilidade pela sua casa, para sermos os que amam a sua família. Nos ajuda a tratar com mais amor a nossa esposa, Senhor. E nos perdoa pelas vezes que nós as ofendemos, que nós a ofendemos, que nós destratamos, que nós agredimos, se fisicamente, se verbalmente. Nos dá consciência de quanto isso é distante da tua vontade e da tua palavra. Nos dá consciência de quanto isso é pesado diante do que nós acabamos de ouvir e de ler aqui juntos. E nos ajuda a um reposicionamento em que nós vamos abraçar a família com a nossa vida, com a nossa iniciativa, com a nossa responsabilidade. Muitos de nós fomos criados longe dessa realidade.
Talvez irmãos que estão aqui nunca tiveram um exemplo dos seus próprios pais em relação a isso. E se encontram confusos na relação com a sua esposa e com a sua família. Por isso eu peço que o teu Espírito que habita o coração dos meus irmãos, trabalhe cada um deles. Fortaleça os valores que precisam ser aquecidos, fortalecidos, valorizados. Quebranta o coração de homens endurecidos e embrutecidos pelo passado aqui no nosso meio, Senhor. E nos dá graça. Porque queremos ser tudo isso que nós ouvimos hoje. Queremos ser aqueles que, se necessário, morrem pela sua esposa, morrem pela sua família. Se essa é a nossa vocação, dá-nos graça para vivê-la. Dá-nos graça para cumpri-la. Eu oro pelas minhas irmãs aqui também. Oro pelas esposas, pedindo que o Senhor as ajude a ajudarem seu marido. Leva-as a um movimento de sabedoria que o Senhor quer que aconteça com cada uma delas. E que esse movimento todo cure casais, transforme famílias, restaure casas, tudo para glorificar o teu nome. Tudo para nos fazer mais parecidos contigo, Senhor. Tudo para sermos espelhos teus nessa sociedade tão caída, vivendo a realidade do teu evangelho nesses dias tão maus. Eu sei que a tua graça e a tua força nos acompanhará. Eu sei que nós conseguiremos, não pela nossa força, mas pela tua misericórdia e graça. Eu sei que eu posso dizer aos meus irmãos que sejam valentes e fortes em abraçarem essas verdades, porque não estamos sós. O teu Espírito habita em nós e temos uns aos outros para nos ajudarmos nessa caminhada. Que seja um tempo muito bom para cada um de nós, reavendo valores, reavaliando a vida e caminhando diante do Senhor. E essa é a nossa oração, que fazemos crendo no teu socorro e no teu cuidado com a gente, em nome de Jesus. Amém e amém.